Olá, amigos! Você está no canal Sete Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto e fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado! Olá, amigos do Verdade Oculta, amigos dos Sete Sinais que estão acompanhando. Agora nós vamos falar sobre o tema do tráfico de órgãos, mas enfatizando a mídia maldita. Ou seja, além de o problema ser terrível, é um problema que não dá para mensurar, você ter um ente querido no hospital e saber se ele foi totalmente retalhado vivo, para que se tire os órgãos, mas a família acha que ele está morto. Isso é um absurdo, né? E para você ver como o papel da mídia é importante até nisso. Não é isso, Rubão? A mídia, ela desempenha um papel muito importante para eles, não para nós. Para nós, qual a importância da mídia? Saber de manhã cedo que teve um monte de crime na cidade, como eu passo por aí e vejo. Tu vai na padaria de manhã comprar pão, tá lá ligado no Datena, Silvio, mostrando que foi assaltado aqui, que foi morto outra pessoa ali, e a gente não vai fazer o que com isso aí, né? Para que eles divulgam esse caos terrível? Então, alguma coisa tem por detrás disso. A mídia, o que ela fala, é algo de muito interesse deles, não para nós. Aí daqui a pouco vai dar a programação que traz os artistas para você ver os artistas. Mas os artistas não vão te dar uma colher de arroz a mais no teu prato. Daqui a pouco vem o programa que você vai rir um pouco das bobeiras que eles fazem. Mas você vai rir, vai ficar por isso mesmo, não vai te adiantar em nada, cara. A mídia, a televisão não te adianta em nada. Não tem nada ali para o teu benefício prático. Agora, existe algo de muito benefício lá, que é em favor de quem paga a mídia, é para isso que ela existe. A coisa incrível que eu vejo, cara, é que ninguém, Silvio, aceitaria um inimigo dentro da sua casa. Ninguém. Se a pessoa te trair uma vez, você não quer nem papo mais, você quer distância. Mas por que a televisão, cara? As pessoas têm como amiga. Não estou nem dizendo só de saber o que está dando. Tem como amiga, cara. Eu canso de ver isso. O pai, a mãe, alguém está vendo televisão, chega alguém para conversar, cala a boca que eu estou vendo televisão. Ah, pai, isso é ridículo. É a coisa mais horrível do mundo. Dá mais atenção à televisão, acredita mais nela do que nos parentes. Então, Silvão, é para isso que a mídia serve. Para defender os interesses escusos desse sistema que está aí. Um sistema extremamente capitalista. Quando a gente fala do capitalismo, existe uma parcela pequena dos que assistem a gente que eles são perseguidores implacáveis. Então eles não têm razão, nem motivo, nem nada. Apenas são perseguidores implacáveis que quer pegar você em palavras para poder dizer que as palavras que você está falando é a respeito do que você não falou, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de capitalismo, é isso que nós vimos aqui hoje na entrevista. Se não fosse o maldito capitalismo, não estou falando regime de governo ou tendência, estou falando a coisa que se faz em torno do dinheiro, que todo mundo só pensa em dinheiro, tudo é dinheiro. Se não fosse isso, não haveria esse tipo de corrupção, Silvio. Porque essa aí acho que é a mais terrível. Você não tem nada mais terrível que o tráfico de órgãos. Por quê? Porque você vai mexer com quem comanda. Quem comanda tem dinheiro para comandar, por isso já comprou todo mundo. Por isso tem todo mundo nas mãos. Um pai que recorre ao Estado está recorrendo ao sistema. E o sistema já está organizado. O sistema já está montado. O sistema E já está aquele que fechado. está ali para te defender se vira contra você. É ridículo, né? É o fim do mundo. Aí você percebe, é nessa hora que você enxerga que eles estão contra você, porque esteve desde o princípio, mas a pessoa não enxerga. Aí o pai fica mandando um monte de denúncia para a imprensa. Mas a imprensa não existe, então não está mandando para nada. Porque não tem interesse ninguém de fazer furo de reportagem de nada. Para você ver que o Paulo teve que sofrer na própria pele, né? Uma coisa mais horrorosa do mundo, que deve ser perder um filho. Você imagina a dor de perder um filho, é imensurável, não dá para medir aqui a dor de perder um filho. Ele perde o filho, depois ele descobre que ele não perdeu o filho pelo acidente doméstico. Ele perdeu o filho porque vagabundos
Mataram o filho dele em troca de dinheiro, entendeu? E aí ele vai lutar contra isso e aqueles que estão lá para defendê-lo se voltam contra ele e ele é obrigado a fugir do país, como se ele fosse o criminoso. Ele é obrigado a fugir do país, viver escondido, né? Inclusive, ele nem dá entrevista lá, Rubens, que ele tem receio, ele não dá entrevista lá na Inglaterra, né? Inclusive, quando passou do Domingo Espetacular, ele não deu entrevista, né? Ele não encontrou com ninguém, porque ele sabe que a vida dele corre risco. E nós estamos falando de um caso em Minas, no hospital em Poços de Caldas, em um caso específico. Você imagina o tamanho dessa rede, a nível Brasil, para ter uma força tão grande. Porque se fosse uma coisa local, específica, provavelmente daria uma consequência, os médicos realmente seriam presos, haveria um rococó da imprensa em cima. Não, né? Foi abafado a nível nacional. E o cara só tem voz, desculpa falar, cara, o Paulo, né, o nosso amigo Paulo, só teve voz porque ele está fora do país, porque se ele estivesse aqui, ele estaria morto. Não Certo? teria voz nem para falar mais, porque já teria morrido. E quem sabe até os órgãos dele usados em outro. Agora, o Silvio, Silvio, agora interessante é isso. Você imagina uma porta. A porta pode ser uma saída. E você vê escrito nela: primeira saída. Você bate na porta. O filho caiu e se machucou. A porta de saída, a solução é o médico. Só que quando ele abre a porta, tem um dragão lá dentro. O médico, ou os médicos, estão ali para arrancar o fígado, literalmente, da criança, vamos dizer assim. Agora ele recorre a outra porta, que está escrito solução, Ministério Público. O Ministério Público é outro dragão para pegar ele. Aí ele vê outra porta escrito solução, saída, imprensa. Aí bate na imprensa. É outro dragão para poder, se possível, saber onde ele está para denunciar ele. Por isso que ele não entrevista mais. Então você imagina, Silvio, o cara ficar sem esperança nenhuma de nada. Imagina, isso significa quanto mais você confia no sistema, mais passivo de você ser devorado por ele, você dá mais força para o sistema te engolir, te devorar. Então, como você não daria força para o sistema te devorar? Não confiando em nada. O que é nada? Nada é nada mesmo. Porque na medida em que você começa a confiar no sistema, se for uma confiança de 1 a 10 e chegar a 10, você está dando 10 chances a ele te devorar, cara. Mas se você não confia nada, você não dá uma chance ao sistema. Você se afasta. Ah, aqui é uma vacina. A mãe da nossa amiga aqui do chat tomou vacina. Fala aí, Silvão. Não, o que você falou agora estava na minha cabeça para falar. Quando a televisão faz propaganda, né, dizendo, olha, é de graça, vá num posto mais perto da sua casa, tome a vacina, vai lá e... Cara, a imprensa falando isso todo dia, tem alguma coisa errada. É só raciocinar. Pois é, e nunca quiseram isso, porque vão querer agora. A não ser se fosse para pagar. Se a vacina fosse paga, até acreditaria que poderia ser algo bom, talvez. Mas mesmo assim eu ficaria com o pé atrás. Agora, de graça, né? Imagina, por exemplo, então, Silvão, o David Rockefeller, né? Que morreu aí com 7 ou 8 corações, só corações, fora os outros órgãos, né? De 7 ou 8 indivíduos diferentes, que foi colocando nele, roubando vidas inteiras daqueles que eram jovens, para poder dar um pouquinho mais de vida para ele a cada etapa de cada implante que ele fez, de cada transplante. Agora você imagina, Silvão, uma coisa bem óbvia de se pensar. Será que David Rockefeller precisaria ficar na fila de espera para alguém morrer e assim que estivesse morrendo arrancar o órgão? Não, cara. Isso é impossível imaginar isso, tendo em vista que o cara era muito rico. Outra coisa que eu soube já há tempo, Silvão, que não deu tempo de conversar com o nosso queridíssimo Paulo, é a questão das mansões. Talvez ele não saiba, né? Porque ele entrou pela via do hospital, né? Talvez nem saiba dessa também, que existem eu acho que mansões. sabe, meu irmão. Ele sabe muita coisa, porque ele foi se aprofundando. Você viu que muita coisa que ele falou bate com o que você fala. O negócio da criança, preferencialmente, o negócio da máfia. A gente não sabia que era tão na nossa cara assim. Isso é fato. É porque você, vamos dizer, no mar, você tem o peixe pequenininho, tem aquele cavalo marinho que é desse tamanho, né? Tem o camarão que é maiorzinho, tem a baleia que é gigante. Então você tem peixe de todo jeito. E na corrupção também, Silvio, a corrupção não é só no alto nível, ela vai descendo. Então, assim como você tem pessoas que roubam óleos
Roubando os olhos da pessoa, cara, do defunto. Cara, você viu isso? Isso Que é medíocre, cara, absurdo, roubar velho. olho. Mas tem as agentes que roubam olho. E é negócio roubar o olho. Aí você tem acima outros que vendem para o SUS. E é negócio vender para o SUS. E aí você tem outros que já vendem para os milionários. E aí é onde eu vou chegar. Ainda tem as mansões ainda, que são, na verdade, apenas uma fachada para um grande centro cirúrgico enorme, né? Ali dentro, para poder receber os clientes e trocar os órgãos. Aí, então você tem crianças que são levadas para os hospitais que vão servir a um tipo de clientela. Você tem crianças que são sequestradas, roubadas, que vão servir a outro tipo de clientela. E dado ao nível de dificuldade para se conseguir matéria-prima, o valor vai lá em cima. Então você vai esperar alguém que caiu na piscina para poder ser levado para o médico, para poder oferecer um coração para o David Rockefeller? Não, esses não são os que caem na piscina, esses são aqueles que estão indo para a escola. E que é pego ali imediatamente, levado sim de helicóptero. E o mais rápido possível, de jato do que for, né? Para servir de matéria-prima para colocar no peito Bom, dos o velhos. tráfico humano, que é uma coisa que é tema de filmes, etc e tal, o tráfico humano é para isso, exclusivamente, né? Porque o sexual é desse tamanho perto do tráfico humano, porque você tem uma pessoa inteira lá para despedaçar, se você quiser, né? Tem uma pessoa inteira. Tem várias matérias de crianças sendo sequestradas no meio da rua, várias aí pela internet. Passa dois motoqueiros, pega a criança, coloca na moto e vai embora. Por que uns caras com característica de tráfico de drogas, todas as características, levam uma criança? Porque alguém encomendou. Alguém encomendou. Então, foi encontrado um tempo atrás um container indo para a Europa com gente dentro de um container. Esse container de carregar relógio, carregar tranqueira, tinha gente dentro, né? Um sistema de ar totalmente comprometido, ou seja, as pessoas iam chegar mortas lá, não ia ter como, com isolamento acústico. Então, são histórias, cara, que o Paulo, quando o Paulo falou, vem essas informações, você fala, caramba, a gente lida com tanta informação que às vezes a gente não vê que essa informação é tão real, é tão próxima da gente, né, Rubem? Assusta, não assusta? Você que costumou falar tanto disso, mas quando você vê uma pessoa vivendo isso, é assustador, né? Porque como a gente não vive perto disso tudo, a gente tem aquela coisa de que existe, sabe que é verdade, mas você não vê, né? É a mesma coisa de eu falar, Rubão, vou martelar seu dedo e vai doer. Você fala, tudo bem, pode martelar. Rubão, quando eu martelar, seu dedo vai doer. Quando martelar, aí você vai sentir. Você vai sentir que o dedo doeu. Na hora que bater, que sente a dor. Então, essa conversa com o Paulo, ela foi muito além do que eu imaginava. E percebi a importância da imprensa para alimentar esse mercado. Da mídia. Da mídia, para alimentar esse mercado endemoniado. Porque eu já vi várias vezes na televisão o voo pela vida. O helicóptero lá buscar o órgão e aquele oba-oba e fica pendurado lá horas na televisão e pega e o outro helicóptero acompanhando o outro. Olha, vai pousar agora. Olha lá, tá pousando, tem não sei o que lá. Agora, aquele órgão foi tirado de alguém vivo, velho. É isso que me assusta, é isso que você... Quer dizer, você sabe que existe, mas o Paulo simplesmente colocou um holofote nisso para nós hoje. E a tortura, né? Ele disse que a pessoa espeta o olho da outra. Imagina espetar o olho, cara, para saber se está vivo ou não, jogar água gelada no ouvido, para ver a reação da pessoa se está viva ainda. Né? E aquela coisa da contagem do tempo, né? Que se começa não quando a pessoa está morta, mas quando a pessoa foi induzida justamente para poder cumprir protocolo de papel, de documentação, né? E dar a pessoa como já morta enquanto não estava morta, foi morta para poder tirar os órgãos. É uma coisa mais nojenta, mais horrível do mundo, Silvão. Você imagina, você Silvão, costuma falar de impiedade, eu acho que essa bate os recordes. Hein? Não, essa é... Agora, outra, hein, Silvio? Imagina, será que a primeira, vamos dizer assim, noção de que se poderia pegar um órgão de um ser humano e colocar em outro, será que quem teve esse pensamento foi um pensamento voltado para o bem ou para o mal? O que tu acha? Eu acho que para o mal. Ô Silvio, todos os avanços da ciência, todos os avanços foram por mal. Eu dou o exemplo clássico do marca-passo. O marca-passo foi um efeito colateral.
Os caras estavam procurando um meio de desligar a corrente elétrica do cérebro que manda impulso para o coração para matar as pessoas a longa distância, com a arma de impulso eletromagnético. Então, descobriram a possibilidade de se criar um induzidor disso, que é o marca-passo. Aquele negócio que hoje é pequenininho e coloca na pessoa. Mas aí dá para ganhar dinheiro, não dá? Dá, ué. Dá mais vida para os milionários. Mas a ideia não era, a ideia era matar as pessoas. A questão que eu falo dos remédios, que um amigo meu, conhecido meu, tentou, né, diminuir o preço dos remédios, era a bandeira dele de campanha, e que foi dito, não, você não pode diminuir. Porque no remédio, além do frasco, além da embalagem, além do transporte, além dos impostos, além do reagente, que é algum miligrama no meio do soro, você tem ali o fundo, que é reservado para o laboratório fazer pesquisa. Ah, então é assim, é. Não, mas isso não é tudo. O pior é que a pesquisa não é para desenvolver remédios e curas para outras doenças, mas é para desenvolver os efeitos colaterais desse próprio remédio, para adoecer mais ainda as pessoas. Aí ele pirou, cara. Ai, Aí que ele pirou quando soube disso. Entende? E foi dito de verdade para ele. Por quê? Porque o cara que disse para ele é um cara que tinha ligação também com a indústria farmacêutica, que falou, pô, você está querendo quebrar nosso negócio? Passa para o nosso lado. Mas tô aqui parafraseando, né, o que o Paulo falou, mas em outras palavras é isso. Passa pro nosso lado, de que lado você tá. Tem dois lados nesse negócio. Então você chega pro teu parente, Silvio, pro teu amigo, pro teu familiar e fala que tem dois lados, ele fala, o teu lado eu não fico, o teu lado é o lado da loucura. O teu lado é lado da insanidade, ele não entende. É tão louco, tão varrido, que acha que você tá doente, precisa ser internado. Você não, rapaz, tem dois lados. Um lado é o cidadão, carne, sangue, gente, e outro lado é o Estado. O Estado, o sistema. É o pobre e o Estado. É. O pobre e o rico. É o pobre e a televisão. Nós estamos é o sempre pobre, desse lado. Nós estamos sempre do lado, quase que eu falei o palavrão, mas nós sempre estamos do lado mais baixo. Nós somos a escória da humanidade. Agora, quando a escória vê uma pessoa como o Paulo, né, que a gente fala que é teoria da conspiração, a gente fala que nós somos loucos, a gente fala que... Quando eu falo a gente, eu falo Rubens, né? Fala que as coisas que a gente fala, não é possível. Aí vem o Paulo, que você vê que é uma pessoa instruída, é uma pessoa que tem conhecimento, é uma pessoa que sofreu na pele algo que eu não consigo nem imaginar, não dá para imaginar isso, né? Eu vou lá, mato o teu filho, Rubens, matei o filho do Rubens. Aí depois eu entro em contato com o Rubens, Rubens, vem para o nosso lado, eu matei teu filho, esquece isso, vem para cá. Quer dizer, a régua desse vagabundo é a régua dele, é ele. Ou seja, um mau caráter, um canalha que mede por ele. Pela régua dele. Entendeu? Porque o vagabundo, o canalha, ele acha que todo mundo é igual a ele. Entendeu? Então, quer dizer, não estou querendo vender a bandeirinha do honestinho, que eu sou cheirosinho, não. O incrível que pareça é que os vagabundos, os canalhas, aqueles que corrompem, acham que você é igual a ele. É muito cara de pau desse pessoal chegar para o Paulo e falar, nós matamos teu filho, mas vem para o nosso lado. Para com isso. Com isso você não ganha nada, você é um perdedor, vem para o lado dos que ganham. É o fim do mundo, cara, é revoltante, eu fico indignado. E eu vou trazer mais pessoas, Rubens, que vão direto de encontro ao que você fala. Ou seja, provando que tudo aquilo que é feito aqui durante 9 anos de trabalho, né, não é balela. 9 anos de trabalho. Seria importante que você é um garimpador, né? Você é um garimpeiro das preciosidades, né? Trouxesse também pessoas ligadas a outros setores e que também já viveram coisas parecidas e que tem muito para contar. Por exemplo, de repente um policial, um ex-policial conhecido seu, um jornalista que já tenha se aposentado, né? Que possa falar coisas ligadas a cada setor do que comanda o Brasil, do que governa o Brasil e o mundo, para saber. Até porque, Silvio, a realidade na Inglaterra pode até ser outra e um pouco mais sofisticada, mas ela existe lá também. É que o Brasil, cara, para eles é um país de merda. A verdade é essa. Então aqui pode fazer o que quiser, porque... Se o mundo tem um ânus, é aqui. A África e aqui. A África é aqui, você falou tudo. Então o que acontece? Países como o Brasil, que é um país de merda para eles... De merda por quê? Porque só tem a gente é tudo merda. Então, eles não esquentam. Ninguém esquenta aqui, desde que não atinja a pirâmide na parte superior, para baixo pode fazer o que quiser. E é o que acontece, eles não estão nem aí. Nessa hora não tem direito humano, nessa hora não tem a ONU, nessa hora não tem nada. Agora, interessante, né, Silvio?
Como eles podem falar em Agenda 2030, em eliminar a pobreza, se eles não têm um pingo de respeito pelas pessoas, cara? Se eles não têm um pingo de zelo pela vida humana, pelo cidadão comum da sociedade, né? Mas para eles é só mercadoria, inclusive os órgãos dos nossos filhos, cara, são mercadoria, cara. Commodity para eles. Para te falar uma coisa, para você ver como a coisa tá estranha. Tem um ex-ator da Globo que está falando de nova ordem mundial na internet. Ah, é? Estamos chegando no fim dos tempos, né? Eu não sabia disso, não. Quem Um ex-ator da Globo. Neila Torraca já morreu, né? Hã? Neila Torraca já morreu. Já morreu. Não, mas é um rapaz novo. É que eu não conheço nenhum ator da Globo, mais só os velhos. Apesar que ele já deve ter seus 30 e poucos anos ou 40, mas é um ator que fez muito sucesso, aqueles bonitão, sabe? Aquele ator. Eu vi o vídeo dele falando de nova ordem mundial, explicando como é que funciona aqui, não sei o que lá, e papapá. Falei, bom, o final dos tempos está chegando mesmo. Um ator da Globo falar de nova ordem mundial. Um cara que eu queria conversar com ele aqui, Silvão, é o Lobão. Será que um dia tu O consegue Lobão trazer já o Lobão entrevistou aqui? o Paulo, inclusive. É difícil o Lobão. O Lobão entrevistou o Paulo já também. Ah, é? Recentemente, inclusive. Então, faz uma ponte com o Paulo pro Lobão, vê se a gente consegue fazer um papo com o Lobão. Tentar. O Lobão é difícil, cara. O Lobão é Então muito é uma missão difícil. boa para Mas você, porque você é o cara das coisas difíceis. vamos tentar, mas é bem difícil o Lobão vir num canal menor que o dele. É muito difícil. Ele só vai em coisa gigante, né? Entendeu? Ele, como formador de opinião, até ele tirou o pé do acelerador. Depois que caiu o PT, que caiu Dilma, que Lula foi preso, ele tirou o pé do acelerador, né? E agora quem está aparecendo bastante é o Alexandre Frota, ou seja, fim do mundo mesmo, né? Alexandre Frota é um ator pornô, não? É ele mesmo. Agora ele é direita, fala da direita e tal, que Bolsonaro, essas coisas. Eu falei, putz, acabou o mundo de vez. Então, cada um tem cada um, né? Mas eu vou tentar trazer pessoas que viveram na pele o que a gente denuncia aqui, Rubens, que é muito interessante, né? Paulo é um exemplo claro aí do que a gente... que o Rubens fala há muitos anos sobre o Rockefeller ter o seu canto lá, sua UTI, para fazer transplante para ele. O Rubens fala isso sempre, né? E aqui está um exemplo, através do Paulo, que esteve com a gente, que isso é muito real. Isso é muito acessível. Quer dizer, se os órgãos oficiais, né, que teoricamente teriam que ser transparentes, fazem isso na nossa cara, você imagina um bilionário, quadrilionário, como ele não pode fazer isso com tranquilidade, né? Então, o que parece teoria da conspiração, vida real. Então, o que eu quero trazer é pessoas que o Rubens falou e foi condenado como maluco, como retardado, esse cara é louco, esse baixinho está viajando, e as coisas cada vez mais funilam para esse caminho. Inclusive, gente, nós estamos, a partir desse ano, muita coisa esquisita acontecendo. O Rubens é bombardeado por informações que ele está assustado, inclusive. O Rubens está muito assustado porque, até para ele, que está acostumado a falar sobre o assunto, ele está assustado que está caindo muito na cara, está muito escancarado, né? Então, gente, se aproximem aí, fiquem de olho, porque a coisa vai degringolar em um curto espaço de tempo. Esse mundo aqui já era, não tem volta. Então, vamos começar a pensar no amanhã. Não é aquela coisa de mandar você sair correndo para o meio do mato, não é isso. Entenda bem. É você ficar atento para um preparativo, ou seja, um plano B. Essa é a grande jogada. Fala sobre isso, Rubão. Ô Silvio, o que eu vejo hoje, e as pessoas podem repetir o que eu estou falando, porque é comum isso, né? As pessoas ouvem o Rubens trazer um assunto, uma temática, e depois vários canais replicam, né? Cada um propagando do seu jeito, mas uma realidade que se percebe que vai se tomando forma. O que eu vejo, Silvão, e você pode apostar que eu fui a pessoa também que está trazendo essa visão em primeiro lugar, é que no primeiro momento nós não temos que ter cuidado com o Estado. No primeiro momento. Por quê, Silvão? Porque o Estado já está com tudo preparado. Aquilo que eu falo de palco preparado, o palco deles para isso já está totalmente preparado, que é colocar nós, uns contra os outros, em uma grande calamidade. Quando falo grande calamidade, eu não estou falando de grande tribulação.
Eu estou falando de grande calamidade justamente para não ser associado com a grande tribulação. Eu até acho que a oportunidade é boa para falar isso, que as pessoas confundem. Acho que eu estou falando da grande tribulação. A grande calamidade, ela não diz respeito exatamente a aspectos da grande tribulação, porque no primeiro momento não vai ter um envolvimento direto do Estado, cara. O Estado vai estar por detrás fomentando, mas não executando. A execução é por conta do povo, do gado. O povo que eu digo, Silvio, não são bem as pessoas despertas, porque essas que puderem já estarão longe do caos. Eu digo pelas pessoas que não estão despertas. E quanto mais próximo, pior. É o meu alerta. Ah, mas o camarada é um conhecido da firma do meu amigo que trabalhou. Não tenha preocupação com esse. Ah, mas o camarada é alguém que meu filho conhece. Não tenha preocupação com esse. Ah, mas o camarada é meu vizinho. Preocupe-se muito. Ah, mas o camarada ou a camarada é minha parente. Preocupe-se muito mais ainda. É isso que eu estou dizendo. A realidade é essa. Se teu parente come no mesmo prato que você, vê o que você vê, enxerga o que você enxerga, ouve o que você ouve, esse aí você pode, com certas ressalvas, tá certo? Agora, se te contrapõe, se o teu amigo próximo, ou tua amiga próxima, ou parente é aquele que diz mais, por outro lado, todavia, entende? Ou então, que tô fora, não é isso? Meu irmão, saiba que esse é o seu pior inimigo no momento da grande calamidade, é desse que você tem que estar longe. E quando te procurar, porque já está sentindo a dor, já estiver gemendo e chorando e gritando, você tem que falar a frase de Noé: porta que Deus fechou, o homem não abre. A arca está selada. Ou faz isso, ou tenha sangue frio para fazer isso e coragem, ou vai sucumbir. Agora, se a pessoa seguir... Tem os sinais, né, Rubens? A pessoa não é canalha uma vez, ela tem sinais, né? Então, se você tem dentro da família, você vê que as atitudes das pessoas sempre são contra você e nunca a favor, por que na hora do vamos ver vai ser a favor? Se não acreditam no que você fala agora, como vai acreditar em você depois? São pessoas que vão vir atrás de você sem saber o propósito e vai achar que você é um líder, que você é Moisés, salvador da pátria, e por qualquer motivo come teu fígado. Agora, se a pessoa hoje caminha com você, conhece teu raciocínio, sabe o que você está falando, ela é mais uma pessoa a tentar, como você, superar isso. Aí é diferente. Entendeu, Silvão? É uma diferença muito grande de você liderar a família, que não é proposta aqui nunca falei isso, nem falo, isso é loucura. E outra é você com seus entes queridos estarem conscientes de que cada um tem que buscar a sua sobrevivência, seja junto ou separado, mas buscar a sobrevivência, sem nenhuma garantia. Eu penso que se for assim, Silvão, essa é a receita para superar isso. E aí o que acontece? Se você sair na hora H, que você sentir cheiro de podridão no ar, que as fronteiras não estiverem fechadas, que os pedágios não estiverem fechados ainda, como hoje, você tem dinheiro, paga e passa. Mas se você vê que a coisa começou a degringolar, se você tiver um local para você ir, é o essencial. Porque também, se não tiver, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, você não tem paradeiro. E parar na rua não dá. Então, o que eu digo, Silvio, é que nós temos como preparar. O Noé, ele demorou 40 anos preparando a arca. Nós temos aí 5 anos, cara, aproximadamente, para preparar um espaço. Ah, mas o Rubens, como é que eu vou conseguir? Eu moro em São Paulo, se eu tiver que comprar um lugar... Meu irmão, caro é no centro, claro, caro é na cidade. Se você for para um local ermo onde ninguém quer, é super é barato. onde você quer. Lá, tudo é caro por conta da lei da procura e da oferta. Se você vai para um lugar que é horrível para você morar, para você viver, o povo não tem noção de nada. O povo acha que aquilo ali é para você viver bem ali. Você está pensando em viver, não em viver bem. Então você consegue sim. E outra... Eu vou falar mais sobre isso na palestra, porque aqui eu não quero falar muito. Exatamente. Você está montando um plano para sobreviver. É isso. É diferente de viver. Você quer viver bem? Fica onde você está. Coloca o chip, né? O Estado vai dar dinheiro para você. O Estado tem todo o interesse em fazer você virar otário. Tem um bom interesse nisso. Então, aceite a marca, né? Fica cheirosinho. Agora, sobreviver é no pior lugar possível, mais inacessível. É onde ninguém imagina que você está morando. Exatamente. Então, ele fala, para lá não vamos não, porque lá não mora ninguém, não tem energia elétrica, não tem recurso nenhum. O Rubens vai falar sobre isso na palestra de uma maneira 1000 vezes pior do que eu falei agora. 1000 vezes. Então, na palestra, o pessoal vai sair de lá bem balançando.
Mas qual é a intenção do Rubens? É causar pânico, fazer Não. sensacionalismo? Não, é salvar vidas. Salvar vidas. É não levar a culpa, Silvio, de poder ter dito para algumas pessoas que queriam saber e acabar não falando. Exato, então, Silvio, agora hoje, só informação. vou dar uma dica aqui que eu nunca dei. Hoje você tem acesso fácil a materiais que num determinado momento da sua vida vai fazer toda a diferença. E hoje tem acesso a esses materiais. Basta saber quais são eles e como usar. Vou dar um exemplo. Imagina como vai ser importante nesse caos uma caixa de fósforo. Ou Um saber exemplo fazer o bem fogo. idiota, uma caixa de fósforo. Ou saber fazer o fogo, né, Silvio? Ou saber fazer o fogo sem a caixa de fósforo, que é o mais Agora, ferro ainda. nessas poucas palavras tem muito mais coisa que se a pessoa parar para pensar vai... É só ter inteligente. Então a gente para por aqui, Silvão. Exatamente, até porque que ele não vai poder falar para você o porquê. Lá na palestra ele vai explicar o porquê, tá? Não aqui, lá, tá bom? Então depois a gente chega. Eu falei, como eu gosto de dizer, raspamos a superfície, e bem devagarzinho, né? Gasolina de R$5, é o fim do mundo, Rubens. Como é que ele vai andar de carro, pagar R$5 num litro de gasolina, Rubens? Eles estão tirando da gente tudo aquilo que a gente tem e que pode, né, Silvão? Devagarzinho eles vão minando, né? Minando. Daqui a pouco a comida vai subir assim, aí o negócio vai ficar feio de vez, tá? É. Bom, gente, muito obrigado pela audiência. Não esqueçam que amanhã o Rubens vai estar com a Amadinha lá no Verdade Oculta 2. Dá um pulinho lá para prestigiar. A Amadinha está bombando, a Amadinha está falando muito bem sobre os assuntos. O Rubão não preciso nem falar. Verdade Oculta 2. Durante a semana, se o Rubens estiver tranquilo, eu apareço na live lá para a gente comentar, para a gente bater um papo. Isso é muito bom, Silvão, de 9 às 10, muito bom mesmo. Domingo que vem já é a palestra, tá? Últimos ingressos, pouquíssimas vagas, palestradocilvio@gmail.com. palestradocilvio@gmail.com. Muito obrigado, Rubens. Uma boa noite para você, um bom descanso, meu irmão. Valeu, gente. Um abraço e até sempre. Olá, amigos. Você está no canal 7 Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço. Muito obrigado.